governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa do Piauí uma mensagem que prevê a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores técnicos administrativos da UESP, Universidade Estadual do Piauí. Para sabermos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o secretário de Governo, Merlong Solano. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo à Alep TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. A gente pode começar falando o que prevê, então, essa mensagem. Pois é, o governador Wellington Dias saudando uma dívida já de um bom tempo com os servidores técnicos administrativos da nossa Universidade Estadual. É uma instituição que cumpre um papel estratégico na nossa sociedade de levar a oportunidade de qualificação de nível superior para todo o estado do Piauí e que, além dos professores que já têm sua situação resolvida através de um plano de cargos de salário muito bem estruturado, precisa também da contribuição dos servidores técnicos, e de modo que esse plano tem este objetivo, né, de estruturar a carreira dos servidores técnicos administrativos, desde o servidor de nível fundamental, passando pelo servidor de nível médio até o de nível superior, colocar salários numa condição mais adequada, claro, respeitando a situação financeira do Estado, e permitir a progressão na carreira ao longo do tempo, também conforme a dedicação e a qualificação desses servidores. Secretário, essa mensagem foi encaminhada ontem para a Assembleia Legislativa. Quais serão os próximos passos? Pois é, então ela deverá ser lida logo, em seguida ela deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Administração Pública, e nós esperamos que ainda neste mês de junho ela possa ser aprovada pelo plenário da Assembleia. Além dessa reformulação, reestruturação dos planos de cargos e salários dos servidores, também prevê aí a criação de uma comissão, né, da universidade. Justamente para acompanhar o desempenho. O governador Wellington Dias, Juliana, é muito preocupado com a questão do resultado. Há muita gente que às vezes pensa assim, bom, eu passei num concurso público, agora é só ir comparecer ao trabalho que está tudo resolvido. Não. É preciso ver como é que está o desempenho, a qualidade do atendimento aos estudantes, aos professores, à sociedade que procura a nossa Universidade Estadual, e em função destas avaliações, alguns poderão progredir mais rapidamente do que outros. É importante eu destacar também, Juliana, que os efeitos financeiros só serão incorporados ao salário dos servidores a partir de janeiro de 2018. Isto porque a situação financeira do Estado continua bastante difícil. O país como um todo sofre os efeitos dessa grave crise econômica que se repercute negativamente na arrecadação do Estado, tanto no que respeita ao que recebe de Brasília, através do Fundo de Participação, quanto no que diz respeito à própria arrecadação do Estado, do ICMS. De modo que só a partir de janeiro entra a primeira parcela, depois em julho a segunda e em dezembro de 2018 a terceira parcela. Secretário, ainda falando sobre a educação, o governo do estado autorizou o primeiro vestibular, né, da Universidade Aberta. Pois é, o nosso governador está muito preocupado com este assunto. Criar oportunidades de melhoria da qualificação em termos de educação, em termos de qualificação profissional da nossa juventude. E aderiu com muita convicção àquele projeto da Universidade Aberta do Brasil. Então, ela já estava com 40 polos funcionando em parcerias com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, com o governo federal, mas o governador resolveu criar a Universidade Aberta do Piauí, no final do ano passado. E ele acaba de autorizar o seu primeiro vestibular. Mais 60 municípios, Juliana, serão incorporados a essa oportunidade de ter o curso superior através da Universidade Aberta. Quero destacar aqui algumas cidades: Joaquim Pires, Milton Brandão, Boa Hora, Capitão de Campos, Jardim do Mulato, Hugo Napoleão, Colônia do Gurgué, Santa Filomena, Zé de Freitas, mas são 60 municípios. Portanto, somando-se aos 40 que já dispunham desse serviço, agora chegamos a 100 municípios com essa oportunidade de qualificação através da Universidade Aberta do Piauí. Secretário, como é que é feita a escolha desses municípios? Bom, a decisão é levar para o Piauí todo. Portanto, assim, tanto que nessa mesma reunião, Juliana, em que o governador autorizou o vestibular para esta etapa em 60 municípios, ele já autorizou a Coordenadoria de Ensino à Distância, a SEDUC, a UESP e a FAPEP, que são os órgãos que interagem com esta política do nosso governo, a tomarem as providências para preparar um novo vestibular para ser feito em janeiro do ano que vem, para mais 90.
aí chegaremos ao estado todo. Então, era preciso atingir algumas cidades, nas primeiras 40 foram as cidades polos, essas 60 nós estamos levando para outras tantas cidades, e quando chegarmos a janeiro do ano que vem, mais 90 cidades, aí teremos atingido a meta do governador Wellington, levar a possibilidade do ensino superior a todas as cidades do Piauí. Secretário, qual o dia ou a previsão para o lançamento desse edital? O edital será lançado no próximo dia 14, e aí nele estarão contempladas todas as informações em termos de data das provas, locais de realização das provas, que haverá provas em diversas cidades do Piauí, e o início do período letivo a partir de 1º de setembro. Quais são as principais áreas que serão contempladas? Neste primeiro momento, o curso de administração. A possibilidade de depois implantar novos cursos, considerando as possibilidades de desenvolvimento econômico e social dos diversos territórios do estado do Piauí. O curso de administração vem de uma preocupação do nosso governador no sentido de favorecer uma cultura empreendedora na nossa sociedade. Aquela tradição do emprego público ainda é muito forte na nossa cultura. E este caminho ele é limitado, porque não há como o Estado e nem os municípios ou o governo federal crescerem indefinidamente a quantidade de pessoas contratadas para o serviço público. Se chegou no limite. Daqui para frente só vai ter o quê? Substituição das pessoas que forem sendo aposentadas. Então é importante valorizar o empreendedorismo, a iniciativa das pessoas colocarem seus negócios em diversas áreas. E um curso como o curso de administração ajuda também nesse sentido. Secretário, em relação ao investimento, a gente sabe que uma expansão dessa requer um investimento. De onde vem esse investimento? Pois é, recursos do próprio Estado, no nosso Fundo de Combate à Pobreza, está sendo direcionado uma parte dele para este fim, porque a qualificação se coloca como uma das áreas que ele pode financiar. Para estes 60 cursos, para estas 60 cidades que serão incorporadas agora, o investimento é da ordem de quase 27 milhões de reais ao longo de 4 anos e são recursos do próprio Estado. Portanto, do nosso ICMS, que as pessoas contribuem para a nossa Secretaria da Fazenda. O ensino da escola aberta é em parceria com a Universidade Estadual do Piauí. Pois é. Da Universidade do Brasil, tanto participa a Universidade Estadual quanto a Universidade Federal. No caso da Universidade Aberta do Piauí, que essa aqui abrange agora mais 60 municípios e que depois abrangerá mais 90, os parceiros são a Universidade Estadual do Piauí, a Secretaria de Educação, a Fundação de Amparo à Pesquisa e a Coordenadoria de Ensino à Distância. São os 4 parceiros, todos os órgãos do Estado do Piauí, voltados para juntos procurarem atender a este programa de governo do nosso governo, que é levar a educação superior para todo o Estado. Secretário, em relação a essas vagas que serão disponibilizadas nesse primeiro vestibular da Universidade Aberta, quem pode participar? Bom, toda pessoa que tiver concluído o ensino médio pode ser candidata, pode comparecer, pegar o edital, ver as condições para se cadastrar e poder fazer a prova. A gente sabe que o ensino hoje, a educação, ela é um dos maiores alicerces para a pessoa obter sucesso na vida, principalmente nessa crise que vive o país. A gente precisa ir com vários, com um índice alto de desemprego, a gente precisa realmente investir na educação. Qual a importância, tanto nessa questão que a gente falou inicialmente, das melhorias voltadas para os servidores da UESP, mas também a questão da Universidade Aberta para a educação do nosso Estado? Pois esse aspecto aqui você se refere muito bem, a qualificação. Eu lembro bem, Juliana, que o Banco Mundial, anos atrás, fez um estudo acerca do desenvolvimento atrasado do Piauí, o fato do Piauí estar atrasado em seu desenvolvimento, e uma das razões que o Banco Mundial colocou lá foi o seguinte: o nível de escolaridade baixo da população piauiense, ou seja, as pessoas com poucos anos de escola, na média, Naquela época, eles calcularam em cerca de apenas 4 anos e meio a escolaridade média do estado do Piauí. E disponibilizar a universalização do ensino fundamental, do ensino médio, já ajuda a aumentar a escolaridade. E ampliar as oportunidades de acesso à educação superior ajuda ainda mais a dar às pessoas a oportunidade de passarem mais tempo na escola. Isso significa maior qualificação, mais oportunidade de definição de contatos, que muitas vezes são fundamentais
do conhecimento de tecnologias também, que muitas vezes são muito importantes para o desenvolvimento de diversos tipos de empreendimentos. A gente agradece a participação do secretário de Governo, Merlong Solano, que veio falar de um assunto tão positivo para o nosso estado, principalmente envolvendo a educação. Muito obrigada, secretário. Obrigado. Ótima tarde. Boa tarde.